Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Bom, notícia aqui do Ronaldo, né? Notícia do nosso Ronaldão. O que acontece? Em entrevista com ele, perguntaram para ele qual seria o time ideal, né? A seleção ideal do Ronaldo Fenômeno para montar esse time na história do futebol. Pelo Daily Mail, se eu não me engano, né? O periódico inglês. E aí, basicamente, é o seguinte: Ronaldo escolheu. Porra, tem muito cara pra escolher, né? Só que a seleção do cidadão foi Buffon no gol, que eu acho justo. Buffon no gol, acho legal. Cafu na lateral. Roberto Carlos na outra lateral. Justo, né? Achei bem razoável também. Maldini e Canavarro na defesa. Maldini, porra, absoluto. Canavarro, acho meio duvidoso. Acho meio duvidoso. Mas vamos lá. Zidane, Maradona, Pelé. Aí, é assim, ele forçou, né? Messi, Cristiano Ronaldo e ele mesmo, Ronaldo Fenômeno. Tipo assim, esse time não funciona, né? Porque ninguém marca. Você tem, tipo, quatro caras pra marcar, sendo que o Roberto Carlos é muito mais ofensivo do que defensivo. E aí, do meio para frente, você tem Messi, que não marca, Cristiano Ronaldo, que não marca, Ronaldo Fenômeno, que também não, tipo, trio de ataque. E aí no meio de campo você tem Zidane, Maradona e Pelé. Ninguém marca aí, porra. São seis jogadores ofensivos. Eu tenho uma crítica a esse tipo de seleção. Porque assim, é muito fácil você fazer isso para afastar polêmica, né? Basicamente o que o Ronaldão fez aqui foi afastar polêmica. Então, ele pegou os caras de hoje, os melhores da história, pipipipopopó, e fez uma seleção. Mas eu não gosto quando são feitas seleções assim, tipo, seleção histórica, seleção ideal, tá ligado? Eu não gosto quando fazem esse tipo de coisa e o time fica desconjuntado, sabe? Porra, você não tem um volante, cara. Pô, beleza, eu sei que é foda, você tem, né, pessoas que não podem não estar. Então você tem Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. Você já tem quatro caras que você não pode tirar, na teoria, né? Então, pô, você vai ter que pôr obrigatoriamente esses quatro, mais ninguém e dois marcadores. Bom, se essa for a sua opção, tá ligado? Faça isso. Tem que ter volante, gente. Tem volante que joga muita bola, tá ligado? Tem volante que joga muita bola. Você pode até pôr o Casemiro, sei lá, qualquer um, gente. É importante pro time. Um time não é funcional só com atacante. Eu acho meio. Acho meio engraçado, sabe? Acho meio engraçado quando tu faz esse tipo de seleção, porque ainda mais em prêmio, tem às vezes premiação, né? Que forma tipo o 11 ideal da Champions League, o 11 ideal da Europa. Pô, tem quatro atacantes e dois meio de campo. E aí tem uma linha de zaga, dois laterais, e já tem às vezes umas que nem lateral tem, né? Já tem umas que estão até sem lateral. Então, tipo, porra. Você põe uma linha de três zagueiros para poder tirar os laterais e por mais um atacante. Tá ligado? Complicado. Então, tipo assim, eu sou meio contra. A verdade é essa, eu sou meio contra esse tipo de escalação, porque não faz o menor sentido. Futebol ainda é jogado em coletivo, né? Não adianta você ter 10 malandros que fazem gol se ninguém marca. A verdade é essa, né? Então, nosso querido Ronaldão, porra, dá uma segurada, né, Ronaldão? Dá uma segurada. Mas tudo bem, justo. Dava pra pôr outros caras, mas valeu, né? E vamos lá. Al Hilal de Jorge Jesus entra no Guinness como o novo recorde mundial de vitórias seguidas. Cara, é impressionante o que vem fazendo o Al Hilal de Jorge Jesus, né? Ele bateu aqui, ó. Então você vê no Guinness, esse aqui é o site oficial do Guinness, né? O Al Hilal, ele bateu 28 total number, né, de vitórias seguidas, então não conta empates. Não é que ele está invicto a 28 jogos, ele vence a 28 jogos, que é bem diferente. Né? Isso ainda pode aumentar. Né? Se o Al Hilal continuar vencendo, esse número vai continuar subindo. Então tem até artezinhas, o Al Hilal todo felizinho, né? Óbvio, porque ele fica marcado para sempre. Que é tudo que o Sheik lá árabe quer, né? Ele quer esse tipo de coisa, porque porra, pode acabar a Liga Saudita um dia, mas esse recorde vai ficar aqui.
E é muito difícil baterem esse recorde, né? A verdade é essa. É muito difícil baterem esse recorde. Então, porra, conta muito, não tem jeito. Aqui, né? No jogo decisivo, esse que foi o jogo decisivo contra o Al Ittihad que também virou freguês, perdeu 3 ou 4 vezes aí nos últimos dias pro nosso querido Al Hilal, né? E então é isso, tá ligado? O Al Hilal, ele tá vindo forte, não acho que vai perder, ele vai continuar vencendo, ele vai pegar um bando de time ruim. Na verdade é essa, o Campeonato Saudita te possibilita isso. Você tem um time estrelado bizarro, você pega um monte de time duvidoso. E ele já ganhou de vários times bons do Campeonato Saudita, então agora ele vai ter uma sequência de times mais desqualificados. Então eu diria que assim, ganhar mais 5 6 jogos seguidos seria meio que automático. Então esse número ainda vai subir, né? Vai ficar ainda mais difícil de baterem. E aí, quando vai poder perder isso, é se jogar contra o Al Nassr de novo, se jogar contra o Al Ahly, mas porra, acho complicado. Numa possível semifinal, final de Copa da Ásia. Então, a semifinal vai pegar o Al Ahly do Egito, né? Que é um time que eliminou o Al Nassr, é um time qualificado, pode ser que dê jogo. A final contra um time da Ásia Oriental, né? Não sei, o futebol da Ásia Oriental de clubes é ruim atualmente, né? Fraco, os times chineses não são bons, os times japoneses são medianos, e outros times do Sudeste Asiático, etc., são fracos. Então a superioridade que já foi do Leste Asiático durante muito tempo, né? Considerando o poderio do futebol chinês e a evolução natural do futebol japonês e um pouquinho do sul-coreano, tá mais defasada, né? O dinheiro do futebol saudita, ele conta muito e porra, oprime, né, o futebol oriental. Só que o formato da Champions League da Ásia é esse. Você tem o lado oriental, o lado ocidental e eles só jogam um contra o outro, se eu não me engano, na final. Eu acho que eu não sei se a semifinal já é sorteio, mas ou é semifinal é final ou é final. Então o Al Hilal tem tudo para bater esse recorde e se vencer tudo, né? Vamos supor que ele vença todos os outros jogos do Campeonato Saudita e vença também todos os outros jogos da Champions da Ásia, ele vai bater o recorde mundial até considerando o futebol feminino, que é 41 jogos. Então ele tem mais 11 jogos do Campeonato Saudita, ele iria para 39, né? E aí tem mais 4 jogos na Champions da Ásia, então ele iria para 43. Ele bateria os 41 do Lyon, né? E curiosamente o Corinthians feminino tem 34 também, então ainda tá na frente do Al Hilal. Esses são os únicos dois clubes, considerando futebol masculino e feminino, né? Considerando futebol profissional como um todo, que tem mais vitórias do que o Al Hilal. Acho que tem mais chance de bater, viu? Tem mais chance de bater e de ficar invicto, não só invicto, né? De só vencer até o fim dessa temporada. Eu acho que é bem possível. O que também diz muita coisa, né? De certa forma, na minha opinião pelo menos, isso diz um pouco sobre futebol saudita, né? Putz, se você parar pra pensar, cara, esse tipo de recorde não deveria ser batido dessa forma, né? Esse tipo de recorde não deveria existir nesse patamar. Existem times invictos, existem times que não perdem ou que perdem muito pouco. A gente já viu o Flamengo em 2019, a gente já teve casos do Palmeiras em 2021, se eu não me engano, 22, que também perdeu pouquíssimo, uma, duas, três vezes, tá ligado? Coisas assim. Manchester City, Bayern de Munique, a gente já viu isso acontecer. Real Madrid, Barcelona, domínios, Inter de Milão agora na Itália. Domínios desse tipo acontecem, né? Mas eles também envolvem empates, porque eles têm rivais. Eles têm times qualificados no campeonato que dificultam a vida deles. Então, só vencer é muito difícil. Até mesmo para um domínio do Manchester City do Guardiola. Pô, empatava 4 jogos na temporada, mas empatava. Perdia um jogo na temporada, mas perdia. Então, tipo assim, são campeonatos que são muito mais difíceis e que o nível é muito mais parelho. Que dá graça ao campeonato também, né? Quando você vê o campeonato saudita, você percebe uma disparidade muito bizarra. Né? Você tem ali o Al Hilal, o Al Nassr, o Al Ittihad e acabou. E aí abaixo dele você tem o Al Ahly, o Al Ittifaq, alguns outros, né? Mas que já são claramente segundo escalão.
Claramente segundo escalão. E aí depois você tem a rapaziada, né? E esses times do primeiro escalão, eles tendem a dar porrada nos times de mais baixo escalão e nos times de médio escalão sem dificuldade. Inclusive nos campeonatos internacionais. Na Copa Saudita, na Liga dos Campeões, né, da Ásia, etc e tal. Até no Mundial. Esses times dão porrada em todo mundo. Eles só de fato rivalizam com os próprios três, né? Dá jogo. E em campeonatos mundiais contra um time da América do Sul qualificado, contra um time europeu. Tem jeito, tá ligado? Porque eles são uma hiperseleção. Até quando isso vai durar? Eu não sei. Até quando a Arábia Saudita vai ter dinheiro para manter essa parada rolando? Eu também não sei. Mas, por enquanto, é isso que temos. E eu acredito que esse recorde não deve mais ser batido. Ele ainda deve crescer. E eu não acredito que em futebol competitivo nunca se bata nem próximo de um recorde como esse. Nem na América do Sul, nem na América do Norte, nem MLS, essas coisas, porque eles são muito parelhos entre si. Tem um monte de regra nos Estados Unidos para que as coisas fiquem mais parelhas, né? Nem no futebol europeu, obviamente, acho muito difícil. E esse futebol periférico regado a dinheiro, como já foi o chinês e agora o saudita, cara, juro pra você, eu não consigo enxergar um que ultrapasse o futebol saudita em nível de dinheiro investido, né? Nem o chinês chegava nesse ponto. Então acho que o saudita é o auge desse tipo de futebol movido a dólar. E provavelmente esse recorde nunca será batido. Eu acho que as competições elas têm que prezar, e elas prezam normalmente, por uma grande disputa para que ela tenha mais graça e que mais pessoas vejam. E não que ela seja dominada por um, dois clubes sempre, porque perde a graça e ninguém vê. E no fundo, o dinheiro vem normalmente das pessoas verem. E aí comprarem produtos, e aí patrocínios, e aí match days, e aí um bilhão de coisas. Esse caso do Saudita é diferente, o dinheiro já existe, eles não querem dinheiro. Então eles não precisam de um campeonato competitivo, eles precisam que as pessoas saibam que ele existe. E por isso que eles têm um monte de grandes jogadores, para os fãs dos jogadores acompanharem os times, acompanharem os jogos. E não necessariamente você ter um campeonato competitivo. Esse não é o objetivo da Arábia Saudita, pelo menos não hoje. Pode ser que seja no segundo momento, eles tenham que mudar o modelo.